Você perde suas memórias, o tato, o paladar, o olfato, a capacidade de dormir e de morrer, e então se transforma num monstro do qual todos querem escapar para não serem amaldiçoados com o mesmo destino. Isso é o que resume A Menina do Outro Lado. Mesmo tendo ficado completamente encantado com a arte do mangá, que me fez pensar imediatamente naquelas histórias clássicas de contos de fadas que carregam esse tom sombrio que não existe nas animações que conhecemos, eu ainda não tinha o lido, mas quando enfim fiz isso, senti um certo estranhamento porque de cara vi que tudo parecia muito vazio de vida. O uso das sombras usado pelo autor me transportou para uma atmosfera bem melancólica e deixou no algo diferente de tudo que eu já tinha lido. Mesmo nos momentos de descontração e foco nas pequenas coisas da vida, esse sentimento ainda continuava presente. É claro que ver painéis de uma garotinha ao lado de um monstro é algo que chama a atenção, ainda mais quando ao contrário de a vermos assustada, ela está feliz esbanjando um grande sorriso, como se a aparência do monstro e a proximidade de sua relação com ele não fosse um problema porque ele não é o que aparenta ser, e ainda que ele fosse, isso tão pouco importaria. E bom, a história é realmente sobre isso, sobre aparências, julgamentos e maldições. Já nas primeiras páginas recebemos algumas informações sobre como funciona esse universo preto e branco, ou melhor, algumas regras claras de sobrevivência. Você jamais deve chegar perto do outro lado da muralha e, no pior dos casos, jamais deve deixar que um forasteiro amaldiçoado toque em você. Caso contrário, você também será condenado ao mesmo ostracismo e será visto como um sinônimo de repulsa. No entanto, a morte pode chegar para você antes mesmo do que qualquer exclusão social. E é em meio a medo, preconceito e maldições que conhecemos Shiva, uma garotinha que exala inocência e ingenuidade. Shiva é a antítese do mundo que a rodeia do lado de fora da muralha. Tudo é muito silente e carregado de uma atmosfera sombria, mas a personagem traz para esses momentos que são quase perpétuos um pouco de sua luz, fazendo sem o menor esforço aquilo que faz parte de seu ser uma criança. Acho que é por conta da ausência dessa lente que enxerga o mundo como ele realmente é que torna tudo tão simbólico nessa história. Vemos através dela, nas mais sutis das suas ações, o quanto a perspectiva de cada um e a ignorância podem encontrar beleza no que parece ser impossível. Mas o mangá não coloca essa pureza da personagem como idealização cega, mas sim como alívio ao que o cerca, pois não saber qualquer pedaço da verdade é muito perigoso. Essa contraposição que vemos entre luz e sombra, vida e morte, amadurecimento e inexperiência é abordada diversas vezes, sendo apresentada nos ambientes, nas ações e também nos personagens, mas ela começa primeiramente com quem cuida de Shiva, Albert, uma das criaturas amaldiçoadas. Albert é o nosso guia para o que acontece do lado de fora e é a partir dele que entendemos melhor como é a vida de alguém que perdeu sua humanidade e acabou se transformando. A maldição que o afeta é cheia de mistérios e um dos pontos que mais gostei é que muitas das coisas sobre esse fardo são colocadas de maneira sutil, apenas mostrando que para os transformados não há mais coisas como dor, fome, sede, sono, tato, lembranças e até mesmo a morte. O que para muitos pode parecer um benefício perder algumas dessas coisas citadas, como a própria Shiva diz que gostaria de perder a sensação do ai se referindo a quando ela sente dor, vemos que até mesmo isso, que é algo que geralmente não gostamos de sentir, chega a ser um desejo profundo para quem carrega uma vida eterna e vazia. Não é para menos que sempre que Albert aparece, ele está envolto em sombras e seus olhos pequenos e ocultos quase nos querem dizer que esse é o peso que ele tem que carregar. O que é um contraste bem marcante com Shiva, que tem olhos cheios de vida. Os dois mantêm essa relação de protetor e protegido porque Albert preza pela segurança dela o tempo inteiro, como se ele estivesse cuidando de sua humanidade perdida. Como Shiva é um ser frágil para aquele mundo, ele acaba depositando toda a sua atenção aos cuidados dela num ponto onde ele se esquece até de si mesmo porque ele já aceitou que não há mais nada nele que mereça proteção e atenção. Embora vivam juntos, essa relação se desenvolve com certa distância e cautela constante porque eles não podem se tocar em momento algum, nem mesmo naqueles em que Shiva se machuca fisicamente e emocionalmente. O suporte precisa ser feito apenas com palavras e gestos, jamais com abraços ou apertos de mãos, ainda que eles sejam extremamente necessários para acalmar qualquer dor que eles estejam carregando. Albert tenta suprir essa distância física fazendo tudo o que Shiva queira. É realmente interessante o quanto esses mundos se chocam porque Shiva é uma personagem expansiva em personalidade. Ela tem o costume de pedir que eles elaborem festas do chá ou que saiam para caminhar por florestas e vilas já esquecidas por quem mora do outro lado e também pelo próprio tempo. Mas Albert sempre assume essa postura de forasteiro quando interage com as ideias dela. Ele não consegue mais ver os mesmos significados que Shiva vê em tudo isso porque a maldição não lhe permite. A sua casca vazia apenas acompanha os eventos porque ele acha que é isso que vai fazê-la se distrair do que ela tanto espera e que ele sabe que não vai acontecer. Shiva anseia pela chegada de sua tia, mas o que ela não sabe é que ele a encontrou abandonada numa floresta.
Em determinado ponto do mangá, quando Shiva descobre que ele esteve escondendo alguns desses segredos, mesmo ele lhe dizendo que fez isso para protegê-la emocionalmente, ela se irrita com ele e se recusa a vê-lo, o que para mim é um detalhe bem positivo para a história, porque embora a personagem careça de amadurecimento pela sua idade, ainda assim ela é vista como alguém que pode se magoar, como alguém que merece ser ouvida porque crianças também são pessoas. Esse atrito momentâneo na relação deles não só ajuda a desenvolvê-la, como também mostra que Albert não está tão consumido assim pela maldição. As pessoas que vivem do outro lado não buscam entender que é possível existir uma relação amigável com os amaldiçoados porque elas permitem que o medo do contágio fale mais alto do que qualquer coisa. E à medida que acompanhamos os capítulos, vemos que as criaturas não podem ser definidas apenas por suas aparências. O mangá, como eu disse, está cheio de simbolismos e metáforas e o preconceito, que é o maior tema da obra, se escancara a todo instante. A amizade de Shiva e Albert é vista como incomum porque ela desafia a norma social desse universo que alimenta o preconceito que existe por conta do medo e da ignorância. Shiva é uma clara representação de que pessoas não nascem com preconceitos, mas que os adquirem dependendo da natureza de seu aprendizado. Coisas como o ciclo social, normas, crenças e valores culturais são alguns dos fatores que determinam como cada um pode passar a ver o outro. E felizmente ter vivido do lado considerado errado em seu mundo foi o que a fez olhar para Albert sem qualquer filtro cheio de julgamentos. Essa ideologia conflitante ressoa por onde quer que eles vão, e a narrativa visual trata de mostrar como cada um deles lida com essas questões. Albert é alguém que já sofreu muito e ele entende que não dá para esperar tanto dos outros e nem dele mesmo. Ele não se sente adequado para cuidar de Shiva e, embora ele sofra fisicamente quando precisa ser literalmente o escudo dela, são os danos emocionais que mais o atingem porque ele não consegue mais se entender e se enxergar merecedor de humanidade e amor. Shiva, por outro lado, é protegida por sua inocência que a afasta da feiura do mundo, mas ela eventualmente acaba se chocando com a verdade e passa a amadurecer a cada nova descoberta terrível sobre a humanidade. Ainda que ela não consiga compreender exatamente as nuances do preconceito, ela sabe que há algo de errado porque as pessoas enxergam não só Albert como diferente, mas também ela mesma porque, uma vez do outro lado, não importa a aparência, qualquer um é despido de sua humanidade e, portanto, merecedor do pior que possa existir. A dura realidade, no entanto, faz Shiva enxergar ainda mais como Albert se sente. Mesmo que ela não consiga desvendar o que se passa na cabeça dele, ela sempre percebe quando ele não está bem, e isso ajuda a não se esquecer que ele precisa considerá-la para além de um indivíduo que necessita apenas de proteção, pois dessa forma ele também estaria olhando para ela com a mesma lente dos outros, como um objeto de desejo e aversão. Embora seja considerada mais uma coisa do que uma criança humana que poderia ser incluída na sociedade por não ter se transformado, há certo interesse em Shiva, pois as autoridades de seu mundo, incluindo a igreja e a realeza, acreditam que ela possa ser a figura de uma antiga profecia que vai livrar o mundo da maldição que os assola por ela não ter sido afetada pela mesma condição dos transformados. Mas para isso, ela precisa morrer por eles. As pessoas que vivem do lado de dentro das muralhas se julgam puras, justas e desejam o fim das criaturas pelo medo de se tornarem uma delas. Mas isso só evidencia ainda mais o quanto essa sociedade vive dentro de uma ilusão que esconde uma enorme hipocrisia. O povo comum é o único que ainda merece compreensão porque eles estão apenas repassando para as futuras gerações um medo proveniente de uma verdade não explorada, pois quem dita a ordem e o fato das coisas é aquele com poder em mãos, e para benefício próprio, qualquer evento no tempo pode ser distorcido para se encaixar em um ideal cheio de conveniência onde o outro é sempre o vilão. É claro que a maldição é real e que seus efeitos são destrutivos, mas há mais do que as pessoas sabem. Essa lacuna é preenchida intensamente com mentiras, e assim a chama de uma vela é vista como um incêndio numa floresta. Shiva e Albert personificam muito bem essa possibilidade de coexistência e compreensão mútua, mas para que eles não sejam exemplos de compaixão, ambos são destituídos de humanidade e dessa forma vistos como ameaça. Quando Shiva é capturada, sendo inclusive atraída por sua tia que foi ameaçada para fazer isso, ela é colocada numa pequena vila agrícola como forma de reduzir os danos caso ela passasse a maldição para os outros. Embora parte das pessoas da vila acreditassem que faziam parte da mesma sociedade excludente de superioridade moral, elas são usadas como sacrifícios ditos como necessários por quem constantemente se banhava de pureza e justiça. Shiva acabou passando a maldição para todos ao seu redor e sentiu na pele o peso de sua existência porque sua mente infantil entrou em conflito quando tentou refletir sobre os impactos de ter causado a morte de tantas pessoas inocentes. O sangue nas mãos dos cavaleiros foi limpo inteiramente nela, e assim, ela voltou para a floresta onde apenas pessoas como ela eram bem-vindas. E mesmo nesse lugar de sombras onde eles estão hipoteticamente protegidos, Shiva e Albert precisam se esconder de seus recém-semelhantes que foram amaldiçoados e que os culpam por isso.
Alguns dos cavaleiros transformados não aceitam que agora não estão mais apontando a lança e sim sendo o alvo dela e passam a persegui-los para conseguirem de alguma forma uma compensação por seus novos destinos. E isso se torna uma ameaça e tanto porque amaldiçoados não são afetados por nenhum desgaste físico. O mangá está cheio de mistérios e uma das questões que mais aparece é sobre como Albert se tornou uma criatura amaldiçoada e por que ele é tão diferente dos demais, pois um dos detalhes da maldição é que em pouco tempo os corpos das pessoas afetadas se transformam em árvores, o que explica o desaparecimento dos moradores de algumas vilas afetadas e do surgimento de florestas que cresceram a partir do nada. Há toda uma alusão bem interessante sobre a morte e o esquecimento em volta das árvores, e apesar de tudo ser bem assustador quando pensamos que daqui a algumas décadas após o nosso fim seremos completamente esquecidos, existe uma beleza que salta no ar sobre a importância de não existir o eterno porque há muito significado naquilo que perece. Albert se destaca até mesmo entre as odiadas criaturas fora da muralha porque há dois tipos delas e ele parece ser uma existência que encarna um pouco das duas. Existem aquelas chamadas de crianças negras que nasceram de uma das duas divindades conflitantes que deram origem a tudo isso, e os forasteiros que carregam em si a tão terrível maldição das crianças negras. No primeiro capítulo, ficamos sabendo como tudo começou sob uma perspectiva tendenciosa que não revela totalmente a verdade. Albert lê para Shiva que, de acordo com as histórias passadas de geração em geração, havia duas divindades, uma boa e uma ruim. A divindade do bem, cansada das atrocidades cometidas pela divindade maligna, lutou contra ela e a puniu, a transformando em algo monstruoso. Mas para se vingar das criações da divindade do bem, a divindade do mal usou sua nova casca e penitência para infectar as pessoas com o que ficou conhecido por eles como sendo a maldição. E assim, as muralhas se levantaram para separar os corrompidos dos puros. É claro que esse maniqueísmo superficial dito nos livros e saído da boca do povo só servia para diferenciar os considerados inimigos do mundo e para manter viva uma só verdade. Mas o que as pessoas não sabiam era que muitos dos textos sagrados foram distorcidos, escondidos e usados para benefício de quem queria julgar sem que houvesse contestação e interpretação pessoal das pessoas sobre o próprio mundo em si. Um dos exemplos mais marcantes acontece logo depois que Albert é transformado após fugir do extermínio de sua terra natal. Ele vai até uma pequena vila para pedir por ajuda porque ele queria saber onde estavam sua esposa e filha recém-nascida, mas por sua aparência denunciar a maldição grudada nele, as pessoas tentaram afugentá-lo, mesmo ele mostrando sua dor, seu pedido de socorro e tudo aquilo que fazia dele ainda humano. Quando Albert pensou que tudo tinha acabado para ele, ele encontrou ajuda na casa de um homem e seu neto que decidiram acolhê-lo mesmo com os avisos para que eles ficassem longe de tudo e todos que parecessem com ele. O homem chegou a dizer para Albert que não havia por que temê-lo quando ele estava precisando de ajuda, porque se eles virassem as costas para ele, eles também dariam as costas para qualquer traço de esperança por um mundo sem julgamentos, porque eles sempre estariam vivendo sob as asas do medo. Mesmo essa atitude tendo deixado Albert mais perto da realidade que ele já não fazia mais parte, infelizmente a boa intenção dessas pessoas foi como uma gota de chuva preenchendo um vasto oceano. A maioria venceu a compaixão da minoria e toda a vila foi exterminada por ordens superiores somente porque Albert havia feito contato com eles, embora ele nunca os tivesse tocado para disseminar a maldição. Albert acabou se privando de qualquer interação porque ele temia que sua aproximação levasse à morte de qualquer um porque sua presença encerrou a vida de muitos, até porque a sua própria foi alterada quando alguém como ele apareceu no lugar onde ele morava, no que ficou conhecido na história como o Grande Expurgo. Nesse fatídico dia, uma cidade inteira foi varrida mesmo que muitos de seus habitantes não tivessem sido amaldiçoados. A clemência não encontrou lugar nas pontas das flechas e das lanças dos soldados que tiveram que matar a todos porque a incerteza de deixá-los vivos por si só abriria a possibilidade da maldição silenciosa corromper os outros por um simples ato de misericórdia. A devastação e o sofrimento foi tão grande que esse evento histórico serviu como mais um dos exemplos que continuaram por anos alimentando o ódio por aqueles que viviam fora das bênçãos da divindade do bem. No entanto, o que as pessoas não sabiam era que o surgimento da criatura no meio delas se deu pelas ações do próprio Deus que elas tanto veneravam. Os livros proibidos que contavam a verdade diziam que quando as duas divindades lutaram, elas tomaram uma da outra muitas das coisas que compunham suas próprias existências. A divindade branca, conhecida como Pai Sagrado, venceu a divindade da escuridão chamada de Mãe Terrestre e criou a vida humana usando parte do corpo dela que ele arrancou à força, o que os faziam em essência irmãos dos amaldiçoados que eles tanto detestavam. Já a Mãe Terrestre usou do corpo roubado do Pai Sagrado para criar as crianças negras.
Enquanto a Mãe Terrestre desejava recuperar a alma roubada dela que existia dentro das pessoas, o Pai Sagrado queria recuperar os fragmentos de seu corpo que existia nos forasteiros. Por isso, ele usou um deles dentro das muralhas para que a maldição se espalhasse entre todos. A igreja decidiu afastar esses textos para longe dos olhos manipulados que se revoltariam caso descobrissem que, além de não haver tanta diferença entre eles, os forasteiros e as crianças negras, foi o seu próprio Deus venerado quem tanto as fez sofrer e não o outro lado. Shiva passou a ser vista como peça essencial para dar um fim a tudo isso justamente por ela carregar dentro de si uma coexistência entre a maldição e sua alma não corrompida, porque uma das crianças negras a tocou quando tentou pegar sua alma. Mas à medida que avançamos na história, entendemos que as coisas não são bem assim. Ela apenas era só mais um dos inúmeros peões que foram marcados para morrer no decorrer do tempo somente para satisfazerem a ideologia de alguém que achava que estava fazendo o bem para o mundo, vendo todos como possibilidades de sacrifício. Embora Shiva não tenha seu corpo alterado após ela ser tocada, e Albert pense que ela apenas teve de alguma forma sorte de não ter sido afetada, depois de um tempo ela começa a mostrar sinais de que seu corpo está sendo corrompido, mas ela não fala nada para ele porque ela não consegue enxergar a maldição como algo inteiramente ruim porque a convivência com os amaldiçoados tinha lhe mostrado mais amor do que um mísero tempo que ela passou com os outros humanos. Sua tia, que também tinha sido amaldiçoada e que ficou vivendo com eles por uns dias até se transformar numa árvore, foi mais um dos exemplos que mostrou para ela que essa condição não mudava em nada o laço que ela poderia ter tanto com quem ela conheceu já sendo um forasteiro há muito tempo, quanto com quem acabara de ser transformado. E é por conta disso que ela permite cruzar as imposições de Albert de ficar longe quando decide não mais fugir de seu abraço porque ela já tinha passado por muita coisa e precisava de um apoio maior do que avisos para ficar distante. Os dois se tocam pela primeira vez, e não só Shiva se sente feliz por isso, mas também Albert que se vê um pouco livre desse medo de tornar vazia uma vida tão preciosa quanto a de Shiva, já que ela o fazia se enxergar como alguém necessário. O problema é que, embora Shiva não tenha dimensão dos efeitos da maldição, Albert não deixa de se preocupar e começa a se culpar quando vê a maldição continuar seu curso se alastrando pelo corpo dela. Ele conversa com as crianças negras e elas lhe dão o que parece ser o único caminho para purificar a alma corrompida dela. Ele deve matar uma pessoa abrindo seu coração para dar a sua alma para Shiva. Albert é uma figura muito calma, gentil e paternal. Durante a maioria dos capítulos, foram poucas as vezes que ele encarnou uma personalidade mais agressiva contra alguém quando Shiva estava em perigo. Mas a ideia de perdê-la o fez se transformar num monstro terrível que as pessoas achavam que ele era. Mas por ter um coração bondoso, mesmo por Shiva, ele não conseguiu matar quando teve a chance. Como ele não conseguia conceber a ideia de fazer isso, ele decidiu matar aquele que ele via com melancolia e indiferença, ele mesmo. Albert arrancou sua alma e a entregou para Shiva, que conseguiu se ver livre da maldição, mas as consequências para isso foram grandes demais. Shiva se viu sozinha porque ele se tornou uma casca sem memórias que logo se transformaria numa árvore e desapareceria para sempre, pois sua alma era o que o mantinha atado ao pouco que tinha sobrado de seu lado humano. Os soldados do rei mais uma vez a capturaram e, diferente da última vez, Albert não tentou lutar contra isso porque ele nem fazia ideia de quem ela era e o que ela tinha significado para a vida dele. Shiva foi levada para ser sacrificada, mas o destino estava conspirando a seu favor porque, com a ajuda do próprio rei que descobriu a verdade sobre o mundo, ela conseguiu fugir de volta para a floresta e para talvez ao lado de Albert, mas quando ela o encontrou, ela já o viu no processo de transformação em árvore. Ela implorou para que ele não a abandonasse e bateu contra o seu corpo chorando, se recusando a aceitar que aquele seria o fim. E mais uma vez, nadando contra a correnteza da maldição, os vestígios de sentimentos que existiam em Albert o fizeram naquela condição consolá-la pela última vez com suas mãos transformadas em galhos. Shiva desabafou sobre o tempo que eles passaram juntos e sobre o quanto ele foi o seu escudo físico e mental, e para compensá-lo pela primeira vez por todo esse cuidado, ela decidiu dar a ele aquilo que o fazia ser o Albert, sua alma. Shiva sabia que isso resultaria nela tomando o seu lugar, mas isso não importava. Ela queria vê-lo bem, nem que para isso ela não estivesse por perto para presenciar por si própria. E assim, ela se transformou. Quando Albert acordou com suas memórias de volta, ele entendeu o que aconteceu e se encheu de frustração por esse ter sido o único caminho. Shiva tinha se tornado uma casca vazia e aquela que ele conhecia só existia agora dentro dele. Ele tentou conversar com ela, tentando buscá-la dentro de sua nova existência, mas nada adiantou. O mangá, em seus momentos finais, entrou numa reviravolta muito grande quando Shiva revela para Albert que ela não é uma simples forasteira amaldiçoada, e sim uma criança negra nascida diretamente da Mãe Terrestre. Albert disse que já sabia dessa possibilidade porque as outras crianças negras tinham lhe dito que Shiva parecia ser de alguma forma, mesmo humana, uma deles.
Ele não se surpreendeu muito com essa especulação, porque ele mesmo era uma criatura única que, apesar de ter sido um humano que se transformou, ele era visto como um igual por nunca ter se tornado uma árvore. Albert argumentou que isso não importava porque eles seriam os mesmos, mas tudo mudou quando Shiva calou seus argumentos quando ela lhe disse que foi ela quem o tinha amaldiçoado e o condenado a ter aquela vida tão sofrida. Esse plot twist ensurdecedor é explicado ao lado da expressão de choque de Albert, que a ouve dizer que ela o encontrou desacordado na floresta, vendo que sua alma estava quase desaparecendo. Por ser uma criança negra que precisava recuperar as almas de sua mãe, ela tentou pegá-la, mas deu a ele em troca parte de seu próprio corpo. Quando fez isso, sua forma física mudou e ela se tornou a Shiva que ele tanto amava proteger como a filha que ele tinha perdido. E assim, ele se transformou numa casca vazia que era vista tanto como um forasteiro que era um humano transformado, quanto numa criança negra que era a criação direta da mãe terrestre. Albert, após sua transformação, passou muito tempo procurando os corpos de sua esposa e filha que infelizmente não tinham conseguido sobreviver. Embora suas memórias sobre elas tenham se esvaído com o tempo, algo dentro dele continuava nessa busca mesmo ele não fazendo ideia do porquê. E o irônico de tudo é que Shiva tinha sido durante todo esse período a materialização de sua filha porque sua alma se transformou a partir das memórias que ele tinha dela. O interessante é que muito antes dessa informação, uma das crianças negras disse para Albert que seu rosto era muito parecido com o de outra criança negra que havia desaparecido, o que é explicado por Shiva em sua revelação que ele basicamente carregava o rosto dela porque aquela era a sua forma de antes. Albert ficou num estado mental completamente fragilizado. Ele não queria acreditar nisso porque isso colocava a pessoa que ele mais amava no mundo e que lhe aceitava independente da maldição como a responsável por toda a dor, solidão e rejeição que ele tinha sentido por anos. Aquela Shiva na forma de uma criança que iluminava os seus dias não podia ser aquela que trouxe a escuridão para sua vida, mas essa era a verdade. Albert ficou furioso e pela primeira vez levantou a mão contra ela, mas ele não conseguiu agredi-la ainda que suas ações fossem justificáveis por toda a mentira que ele tinha vivido. Ele voltou a perguntar o motivo de ela ter feito o que fez, mas Shiva apenas respondeu que ela não sabia o porquê, apenas sentiu que tinha que fazer isso. Albert precisou de um tempo para processar tudo isso porque a sua vida estava passando diante dele como um filme. A casca vazia de Shiva foi até ele para lhe dizer que havia uma forma dele talvez voltar a ver a Shiva que ele conhecia, mas para isso ele precisaria dar sua alma de volta para ela enquanto ainda era tempo porque ela já tinha concluído seu objetivo como criatura. Então ela precisava retornar para sua mãe para ser destruída e refeita em uma nova existência como sempre acontecia com as crianças negras. No fim, quando os dois estão aparentemente decididos a se manterem afastados, presos em seus próprios dilemas, Shiva, que se encontra já a caminho de volta para a deusa, tem uma conversa com o último resquício de alma de Shiva que a tinha feito sentir por um tempo que era ser humana. As crianças negras não entendiam o significado das coisas e tampouco compreendiam as emoções humanas, mas a relação mutualística com a alma de Albert a fez experimentar esses sentimentos tão únicos que, embora não totalmente existentes na configuração de sua criação como criatura, estavam lá de alguma forma mesmo não tendo uma alma para chamar de sua. Quando Albert perguntou por que ela o transformou, Shiva não soube respondê-lo por não ter o entendimento humano das emoções, mas é revelado que quando ela o viu quase morto, ele a tocou implorando por ajuda, e foi somente por conta disso, por esse ato de compaixão, que algo nunca antes visto brotou dentro dela e, de acordo com suas palavras, ela o ajudou sendo impulsionada por essa sensação natural, impensável e inconsequente que simbolizava que ela tinha um coração no fim das contas. Shiva diz para a alma que ama Albert e esse é o amor que a faz retornar até ele quando ele percebe que, embora a figura de Shiva seja a alma dele, ela também era a própria Shiva. Sua relação com ele nada mais era do que a de uma única existência que havia se dividido. O final de A Menina do Outro Lado é como um daqueles cheios de diferentes interpretações. O último capítulo mostra somente Albert caminhando pelos lugares que vimos os dois cruzarem durante todo o mangá e fazendo coisas que destacavam o tipo de relação paternal que eles tinham. Shiva está com ele, mas não aparece em nenhum momento. Não fica tão claro se ele optou por devolver a alma para ela porque isso implicaria nele perdendo suas memórias novamente e se tornando uma casca vazia e por consequência uma árvore, ou se ele se tornou uma nova existência que podia viver sem alma, mas acredito que essa decisão não tenha ido para frente não só porque o vemos como o Albert de sempre, mas porque ver Shiva na forma humana já não tinha tanta importância porque a aparência nunca foi o ponto. Albert só se apegou a essa ideia por um momento por pensar que ela tinha desaparecido completamente, o que não era o caso. A decisão de não mostrar Shiva foi um acerto muito grande porque isso faz uma ligação direta a um dos temas mais abordados no mangá, que é o julgamento pela aparência.
Não importa se no fim eles estão vestindo a pele de um monstro amaldiçoado ou carregando traços delicados de uma criança que ilumina as sombras do mundo. O que verdadeiramente os define não é o corpo que eles possuem, e sim a alma que os habita. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.